Bonjour mes chéris, comment allez-vous? Eu me chamo Joanne Claire e eu sou a sua nova professora de francês. E o que eu quero te dizer é que apesar de falar o português perfeitamente, eu sou francesa e de família francesa. Por que eu tô te dizendo isso? Porque para aprender uma nova língua você precisa entender a cultura do país, para você poder incorporar o seu conhecimento de verdade. Por isso eu tô aqui para te dizer que as minhas aulas são diferentes de tudo que você já viu. Porque eu quero te ensinar um jeito rápido e prático de aprender a falar o francês. E também para que você possa conhecer um pouco mais essa cultura tão rica e possa se preparar melhor para fazer aquela viagem que você sonha desde sempre. Ou então, até para aquelas pessoas que já foram para a França, que já conheceram os monumentos mais turísticos, mas que não entenderam a alma francesa de verdade. Bom, em primeiro lugar, o que eu acho muito importante a gente falar é sobre a expectativa da pessoa que está indo viajar. Eu já ouvi, desde pequena eu ouço pessoas que vão para a França e que voltam de lá dizendo: nossa, a França não é aquele país que eu imaginei, as pessoas são muito desagradáveis lá, as pessoas são grosseiras, eles não gostam dos brasileiros. Por que será? Enquanto outras pessoas vão para lá, voltam apaixonadas e querem retornar várias vezes ainda. O que acontece? Você já ouviu falar da lei da ação e da reação, certo? Se você chega para uma pessoa de uma certa maneira que ela não gosta, que ela não vai gostar, essa pessoa vai te retribuir com uma certa grosseria, com uma certa frieza. Então o que você realmente tem que entender é que a educação brasileira é diferente da educação francesa. Aqui no Brasil, muitas vezes, eu não vou dizer que é todo mundo, mas a grande maioria diz o por favor não em todas as frases. Ou muitas vezes subentende um por favor, mas não chega a dizer o por favor. O que acontece é que o tipo de educação brasileira e francesa é muito diferente. O que eu quero dizer é que muitas vezes o jeito que o francês fala, se eu fosse traduzir para o português, pareceria frescura demais, educação demais e às vezes soa até meio exagerado. E eu sinto isso muitas vezes no meu dia a dia, quando eu vou traduzir, quando eu vou pedir alguma coisa para uma pessoa. Eu fui tão acostumada a falar o por favor e o obrigado em cada frase. Às vezes eu me sinto até mal, sou até forçada. A pessoa do outro lado tem uma sensação que eu tô quase esnobando ela. Chega a ser bem estranho. Então isso é muito importante eu te dizer. Porque para você que vai conhecer a França, que vai para lá, você não pode deixar de dar bom dia para uma pessoa antes de fazer uma pergunta para ela, de maneira alguma, ok? Muito menos um obrigada. Eu acho que às vezes parece até exagero, mas traduzindo as pessoas falam assim: se você vai numa loja, numa farmácia, qualquer lugar, bonjour madame, bonjour monsieur, comment ça va? Coisas que a gente não faz aqui de jeito nenhum. Bom dia, senhor ou senhora, como é que você está? Eu gostaria de tal e tal coisa, por favor. No final, depois que a pessoa te serviu, você agradece, deseja um ótimo dia para ela e ainda dá tchau. Então, merci, merci madame, merci monsieur, au revoir, bonne journée. Então, sempre com um sorriso, sempre com uma educação, as pessoas realmente são muito, muito formais na França. Tá? Inclusive a gente vai ver isso ao longo das nossas aulas com a segunda pessoa do plural, que não é usada aqui no Brasil. O vós é muito raro, acho que inclusive quando eu aprendi o português o vós era só pro presidente. Eu nem sei se hoje em dia para falar com o presidente a gente usa a segunda pessoa do plural. Então realmente só nessa formação de frases você já sente a diferença, tá? Mas bom, a gente vai ver isso ao longo das nossas aulas. Eu só queria que você entendesse realmente que muitas pessoas acham que o francês é grosso, acham que o francês é frio e não entendem que às vezes ele tem um choque de cultura na hora que ele entra em contato com um brasileiro que vai fazer uma pergunta pra ele, não vai dar um bom dia, não vai dizer um por favor, não vai dizer um obrigada muitas vezes. Então, isso realmente você não vai ter uma viagem legal porque as pessoas vão te olhar de um jeito diferente e vão acabar sendo frias com você e vão acabar sendo grossas com você, obviamente, tá? Eu acho que isso já mudou muito, tá? Muito mesmo. Voltando ainda, logo quando eu era pequena, eu lembro da minha mãe conversando com meu pai, falando chocada mesmo, de ouvir aquelas criancinhas em aniversários pedindo coca
eu quero coca. Não tinham, por favor. Não tinham obrigada. E isso é uma coisa que choca demais, tá? Então, tá aí uma curiosidade. Essa é a diferença das minhas aulas. Eu vou falando um pouquinho das curiosidades. E até querendo lembrar mais uma vez esse exemplo, reforçando, porque é o que eu digo para todos os meus alunos na primeira aula logo, que eles têm que se preparar e entender toda essa frescura francesa, que realmente é importante para eles, para quem for viajar. Outra curiosidade é que lá não tem essa diferença se você é garçom, se você é empregada, se você é motorista, se você tem um cargo um pouco mais menos valorizado, digamos, não é por isso que você não deixa de ser uma pessoa e você não deixa de merecer o mesmo grau de educação e respeito do que qualquer outra pessoa. Coisa que, convenhamos, não acontece no Brasil todas as vezes, certo? Bom, mas enfim, a gente vai ao longo das aulas falando de outras curiosidades. No começo, para iniciar, era isso que eu queria falar com vocês, tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa super aula bem rapidinho. Hoje é coisa simples, coisa básica. Hoje o meu objetivo é desmistificar o francês. Todo mundo acha o francês uma língua linda, agradável de se falar, de se escutar, mas que acha muito difícil. E eu quero mostrar pra vocês, e eu vou mostrar pra vocês, eu vou provar que o francês não é tão difícil quanto se pensa. Inclusive, se você não sabe ainda, o francês é uma língua latina, ok? Então, o francês é muito mais fácil do que o inglês para aprender. Por quê? Porque a formação das frases, o jeito de falar o francês é o mesmo jeito que se fala o português, o mesmo jeito que se fala o espanhol e o mesmo jeito que se fala o italiano. E vocês vão ver isso na escrita, como o francês acaba sendo parecido com o português. Eu vou mostrar para vocês também que a metade das letras que tem numa palavra em francês não é dita, é muda. Então quando você começa a ver que muitas daquelas letras não são pronunciadas, você vai ver como fica fácil falar o francês e ler o francês, tá? Uma coisa que eu preciso te dizer também é que a gente tem poucos sons em português comparado com o francês. Eu vou mostrar isso pra vocês. E a partir do momento que você aprender, que você decorar, porque não tem como, tem uma partezinha de decoreba para você lembrar dos sons, porque são sons novos para você. Quando você entender isso e você pegar isso, você vai ver como vai ser fácil de ler o francês e de entender o francês. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar a nossa aula. Bom, então vamos lá. Vamos começar com o mais básico de tudo. Começando do zero, a gente vai começar com as 5 vogais. O A, o E, I, O e o U, ok? 3 desses sons vocês já conhecem e eu vejo muitos alunos meus que tentam fazer um biquinho diferente para esses 3 sons, que realmente não precisa, são os mesmos sons que aqui no Brasil, tá? É a letra A, a letra I e a letra... Opa, desculpa. A, I, O, tá? O, no caso. É que nem a gente... Bom, eu cresci no sul, então eu realmente aprendi as vogais desse jeito aqui. A, E, I, O, U, tá? Eu sei que tem outras regiões do Brasil onde a gente aprende o A, E, I, O, U, mais aberto, tá? Mas eu vou considerar, então, o português do sul do Brasil, onde a gente fala A, E, I, O, U, tá? Pensando nisso, então, o A fica igual, o I fica igual e o O fica igualzinho o português. É A, I, O, igualzinho o português. O que vai mudar no francês? O que faz toda essa diferença, esse rebuliço no francês? É porque tem o biquinho do som E, do som do E e do U, ok? É o mais difícil, a gente não tá acostumado a fazer esse som aqui no Brasil e é a maior dificuldade de todas, ok? Então vamos lá. A letra E em francês, quando o E estiver sozinho, você vai falar, você vai pronunciar ele E. É um E
fechado, é um E mudo, tá? Então, vamos lá. Você sente vibrar aqui na garganta. Pode repetir comigo. Vamos lá, não tenha vergonha, a gente tá aqui pra isso. Tá? Je t'aime. Ok? E a letra U em francês, que você vai pronunciar U. O biquinho do francês. U. Tá? Não é nem I e nem U. É U. Difícil, né? Mas tudo bem. Isso é uma questão de treino. Eu aconselho você a treinar isso diariamente, se você quiser realmente aprender, porque ele faz uma grande diferença no final das contas quando você chega lá para as pessoas te entenderem melhor, tá? Não é nem I e nem U, é U, tu, tá? Vamos lá então. En français, A, E, I, O, U, tá bom? Lembrando que o A é sempre bem aberto, A, tá? E o O, a gente não tá falando de O, a gente tá falando de O. E o I, normal, ok? Vamos lá, passar para o próximo passo. E vou aproveitar que eu tô com essas letras aqui para colocar alguns sons que são ditos exatamente da mesma forma que a gente acabou de falar. O A, com o A não tem outro som, outra letra que possa fazer o mesmo som do A, é esse mesmo. Para o som E, eu tenho um outro jeito de escrever e você vai ver que é exatamente o mesmo som. É o E com o U. Aqui a gente diria eu. Ok? Em francês é o mesmo som. E, tá bom? E aí, claro, depois a gente conversa melhor sobre isso, mas eu vou ter várias letras mudas. Eu tô lembrando do E ou do E o X, que seria E no plural, tá? Esse X, no caso, ele é mudo. Então, são dois outros jeitos de falar, de pronunciar o som E, tá? O I, eu tenho um outro jeito que seria o Y, tá? A gente vai ver isso mais tarde, mas tem algumas palavras onde no lugar do I, você vai colocar o Y, que nem no português, tá? Considerando então, vamos fazer uma regrinha de matemática aqui, que engenheira não se controla, o Y representa I mais I, ok? A gente vai ver isso e eu não vou adiar mais, eu já vou mostrar pra vocês. Quer dizer, no final da aula eu mostro pra vocês, porque eu tenho que falar mais uma coisinha antes. E a letra O, eu tenho um outro jeito, vocês vão ver isso em muitas palavras. É super comum no francês a gente ver palavra escrita com A, U, e tem muita tendência em querer falar AU, tá? Au em francês. E não é. Quando você vê um A e um U juntos, é simplesmente igualzinho como se fosse a letra O que estivesse escrita. É o som do O, tá? E eu tenho um outro jeito ainda, que é o E-A-U. Igualzinho. O. Todas aqui têm o mesmo som. O. Inclusive, alguém sabe o que significa essa palavra aqui? O. Água. Água. Esse é o jeito que você escreve água em francês, tá? Então, quando você pede água, por favor, de l'eau, s'il vous plaît. Ou simplesmente assim, tá bom? Bom, vamos lá. Próximo passo. Eu tenho outras, então esses são as 5 vogais, os 5 sons principais, e eu tenho outros sons que vocês vão ver logo. Você com certeza já viu, se não viu eu vou te mostrar agora uma palavra com a letra O e a letra I juntas. E quando você vê um O com um I, gente, isso é decoreba, tá? Não tem jeito, é decoreba, é uma tabelinha, vocês podem fazer aí, usar um caderno aí pra vocês, fazer uma tabelinha, decorar, mas assim, são eu diria poucas coisas, poucos sons. Se você, a partir do momento que você entender isso e você vai vendo, e a gente vai cantar música e ver texto, etc., vocês vão
Eu tô ensinando pra vocês os sons, tá? Vocês se familiarizarem com os sons do francês. Então, vamos lá. O O com o I, ele é igualzinho. O O, quando você vê a letra O com a letra I, você vai falar o som do A, tá? Eu vou deixar aqui em parênteses. Isso. O A. Tá? Eu vou escrever uma palavra aqui pra você, pra exemplificar. Histoire. Só de você ler, você já sabe o que significa, tá? História, certo? É fácil. E como é que você vai ler isso? Muita gente teria tendência a falar histoire, mas não tem nada de histoire no mesmo. É histoire, tá certo? Tá certo? Então vamos lá. Aproveitando essa palavra histoire, esse E é mudo. A grande maioria das palavras francesas, na grande maioria das palavras francesas, a última letra é muda, tá? Ela tá aqui pra dizer, pronuncia a letra de antes, entendeu? Então, o E, esse E sozinho, ele é mudo, tá? Je, E, é um E que a maioria das vezes vai ser mudo no final das palavras. Então, histoire, terminei com o R praticamente, histoire, tá certo? Outro som aqui, e esse é bem difícil para falar. Gente, minhas canetas estão muito ruins. Outro som aqui é o U com I. Por quê? O I não muda. E o U é aquele que a gente tem que se acostumar ainda. Então, para ler isso daqui, você vai falar UI. UI. Tá? Não é o UI. Tá? Por que não é o UI? Porque outra das coisas mais importantes aqui no francês é o O com o U. Como é que eu faço? Se aqui eu falo U, como é que eu faço para falar o som do U, o nosso U que a gente usa aqui no Brasil? Eu vou juntar a letra O com a letra U, ok? Exemplo? Tá, então deixa eu colocar aqui o U aqui entre parênteses. Exemplo, bonjour. Olha aqui, ó. O com U, tá bom? Depois eu vou ter o som do AI, que fica o som E, ou E. Então, o som do E ou do E, tá? Que mais que eu posso mostrar pra vocês? Que mais que eu posso mostrar pra vocês hoje? Senão fica muita coisa, muita informação. Bom, vamos deixar isso daqui por hoje. Na próxima aula eu apresento novos sons pra vocês, tá? E pra finalizar, que eu prometi pra vocês, aqui falando do Y, né? Só que eu tinha que ensinar pra vocês o som do A antes. Então vamos lá. Y, ele significa I mais I. Eu vou usar uma palavra que eu coloquei aqui, do Voyage en France, que é o nome do curso, e que tem a letra Y no meio. Então, se o Y é... Tá difícil aqui, tá difícil. Então, se o Y é I mais I, tá? Então eu vou reescrever a palavra voyage. Consegue ver aqui em cima? Voyage, então fica falando em português aqui. Iage, ok? Por isso que eu vou falar voar, separando aqui, voar, iage. Pronto, espero que você tenha entendido. Então, por que a gente lê dessa maneira quando tiver um Y com O? Pronto, simples assim, tá? Então, o nome do curso, agora a gente já sabe ler o nome do curso, Voyage en France, tá? Isso a gente vai finalizar com isso, na verdade é o início da próxima aula. En, EN e AN tem o mesmo som em francês, en, tá? É um novo som também, você nunca falou esse som aqui em português, en, tá bom? Então, Voyage en France. E olha o nosso E
o nosso E mudo aqui. A regrinha. Voyage. Terminei com o som do G, tá? Ele tá aqui pra me dizer, ó, pronuncie o som da última letra. Voyage en France. Corta o E, pronuncie o som da última letra. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. O meu jeito é bem diferente de ensinar, tá? Eu tento facilitar ao máximo pra você. Eu quero realmente desmistificar essa língua, porque realmente todo mundo é capaz de ler o francês. E quando você entender que a metade das palavras não é pronunciada, meu Deus, que alívio, que coisa deliciosa e que diversão ler em francês e falar em francês, ok? Um beijo com muito carinho e até a próxima aula. Tchau!